Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula da disciplina de Estatística. Nessa videoaula apresentarei para vocês algumas medidas de tendência central e como determiná-las a partir do conjunto de dados ou das tabelas de frequência. Bom, as medidas de posição são estatísticas que orientam quanto à posição da distribuição dos dados em relação a um eixo horizontal, subdividindo-se em medidas de tendência central e medidas separatrizes ou quantis. Geralmente, nós temos que o nosso conjunto de dados eles tendem a aproximar de um valor central, e essas medidas de tendência central buscam determinar que valor central é esse, o que poderia nos ajudar a observar o comportamento desses dados. E utilizamos nesse sentido as medidas dadas pelas média, moda e mediana. Por sua vez, as medidas separatrizes ou quantis, elas dividem nosso conjunto de dados em proporções. Por exemplo, poderíamos determinar uma medida que indique quantos dados estão abaixo de 25% do total de dados e quantos estariam acima desse percentual. Dentre outras formas também, a gente poderia pensar quantos dados estão abaixo de 10% do total de dados e quantos estariam acima desse percentual. Mas aqui no caso, é interessante a sua utilização quando temos um conjunto de dados que não é simétrico, ou seja, que possui valores que estão muito afastados da média. Temos, nesse caso, os quartis, que dividem nosso conjunto de dados em 4 partes, os decis, que são aqueles que dividem em 10 partes, e os percentis, que neste caso podem dividir seu conjunto de dados em quantas partes você desejar. Então é isso, daremos primeiramente a média aritmética simples, que é justamente, então, a somatória de todas as observações e o número delas, ou seja, a média aritmética de um determinado conjunto de observações será o somatório de todas essas observações dividido pelo total de observações. Então, por exemplo, queremos determinar a média do conjunto de dados sobre a variável salário. Então aqui nós temos a tabela que nós usamos durante essas videoaulas. Aqui são todas as observações referentes ao salário dessas pessoas que participaram da pesquisa. E então, como eu preciso obter a média salarial, eu vou ter que determinar a soma de todos esses valores aqui, ou seja, de todas essas observações. E para isso eu poderia simplesmente calcular aqui no final, ó, igual, ele já nos dá aqui a opção, né, soma, vou selecionar ela e dar Enter. E então a soma desses valores deu 396,25. A média, então, vai ser igual a este valor, que é a soma desses salários, dividido pelo total de observações, que é 36. Né? Foram 36 pesquisados aqui durante esse processo. Vou dar Enter e ele vai dar aqui o resultado, que vai ser de 11,0069. É claro que vocês viram aqui também que eu poderia utilizar outra fórmula, né? Que é igual à média, né? A média de quê? Do meu conjunto de valores que vão aqui, no caso, da célula F3 até a célula F38. E aí, quando eu utilizo esse comando, igual, média, eu já tenho o resultado final, ou seja, ele já pegou, somou todas essas observações e dividiu pelo total de observações, que é 36. Mas também existe a média aritmética ponderada, que é aquela que a gente usa quando as nossas observações elas repetem ou que possuem algum peso, né? O cálculo, então, dessa média ela pode ser sintetizado dessa forma aqui. Eu vou realizar o somatório do produto entre cada observação com a sua frequência ou com o seu peso e divido pelo somatório das suas frequências ou dos pesos dessas observações. E aí, então, veremos alguns exemplos para a gente ilustrar essa utilização da fórmula. Então, aqui nós iremos determinar a média aritmética ponderada do conjunto de dados na planilha do Excel, que eu vou exibir agora para vocês. Então, nós temos aqui essa tabela de frequência, que representa para nós as notas obtidas por 20 alunos na segunda avaliação de uma das turmas da disciplina de Estatística, e que, nesse caso, nós vamos obter a média. Só que como aqui essas notas têm uma frequência, ou seja, uma quantidade de vezes que elas se repetiram no nosso conjunto de dados, nós vamos usar então a média aritmética ponderada, que consiste então a gente multiplicar essa nota pela sua frequência
somar isso e dividir pelo total da frequência. Então aqui nós faremos isso, igual, vou selecionar aqui essa nota, vou multiplicar pela frequência, quantas vezes ela surgiu no nosso conjunto de dados, e dou Enter. Aqui já tem essa opção de preenchimento automático, eu vou aceitar, porque ele está fazendo justamente a multiplicação entre esses dois valores aqui. Aqui deu errado porque aqui estou pegando um texto e multiplicando por um número, então ele entende como algo errado aqui. É só apagar ao final. E aqui nós vamos então agora determinar a soma desses valores aqui. Vou colocar igual, ele já nos dá a opção aqui, que é a soma. Vou dar Enter e dar 135. E então, a média aritmética ponderada desse conjunto de dados será a divisão entre a soma, né, das frequências multiplicadas pelas notas, que deu aqui 135, e dividido pelo total, ou da soma das frequências desses dados, que deu 20 no caso, e que ao final deu uma média igual a 6,75. Neste outro exemplo, nós vamos supor que um determinado estudante obteve as notas 6, 6,3, 7 e 7,5, e essas avaliações elas tinham pesos diferentes, iguais a 1, 1, 3 e 4. Nós vamos então obter a média desse estudante para verificar se a sua aprovação nessa disciplina será realizada sem a necessidade de fazer um exame especial. Então, olha só. Aqui, para calcular a média, nós pegaremos então cada nota e multiplicaremos pelos seus pesos. Então, 6 vezes 1, 6,3 vezes 1, 7 vezes 3, 7,5 vezes 4. E aqui no denominador, nós vamos fazer a soma dos pesos dessas provas. Que tem aqui então 1 mais 1, mais 3, mais 4. Fazendo então essas multiplicações e somas, nós obteremos 63,3 dividido por 9. E, determinando essa divisão, obtemos a média dele, que é de 7,03. Então, aqui no Instituto, se consideramos a média igual a 6, ele teria, então, uma aprovação nessa disciplina, né, já que a sua média é superior à média necessária para ser aprovado. A moda, por sua vez, é o valor que teve maior frequência no nosso conjunto de dados. E dependendo, né, de como este valor ou esses valores surgem no nosso conjunto de dados, a moda ela pode ser classificada como amodal, ou seja, quando não tem um elemento que se repetiu a mais que os outros, ou plurimodal, quando você observa que dois valores distintos repetiram na mesma quantidade de vezes no nosso conjunto de dados. Então, por exemplo, nós vamos definir a moda para os seguintes conjuntos de dados. Aqui nós temos as notas de um estudante durante o ano na disciplina de probabilidade e estatística. Vejam que aqui as notas dele foram 6, 6,3, 7 e 7,5. Não tem nenhum valor aqui que se repetiu. Então, nesse caso, nós dizemos que este conjunto de dados é amodal, já que esse conjunto de dados não possui um elemento que se repete a mais do que os outros. Na alternativa B, nós temos notas de 11 estudantes, a primeira prova de probabilidade e estatística, que são essas notas aqui. E vocês podem observar claramente aqui, né, com os dados organizados, né, é sempre importante vocês organizarem os dados para poder fazer essa análise, né, e vejam que o 7 é o valor que mais se repetiu aqui, né, ele repetiu 3 vezes. Então, nós dizemos que a moda desse conjunto de dados, que representamos então por MO, vai ser igual a 7. Aqui nós temos outro exemplo, determinar a moda do conjunto de dados das notas de 20 alunos na segunda avaliação de estatística. Então, nós temos aqui, no caso, essa tabela que representa as notas dos 20 alunos que realizaram a segunda avaliação em uma disciplina de estatística. Como que nós vamos obter a moda desse conjunto de dados? Bom, como eu já disse anteriormente, a moda é o valor que mais se repetiu no seu conjunto de dados. Então, faremos essa análise a partir da frequência do conjunto de dados aqui. Veja, então, que a nota igual a 6 teve a maior frequência no nosso conjunto de dados. Então, portanto, a moda desse nosso conjunto de dados é igual a 6. Bom, por sua vez, a mediana, pessoal, ele é o valor central de uma série.
E isso significa para nós que ela vai dividir, então, o nosso conjunto de dados em duas partes iguais, ou seja, 50% do meu conjunto de dados vai estar abaixo, ou seja, são menores do que essa minha mediana, e os outros 50% serão valores maiores do que a minha mediana. E no caso, para determinar esse valor da mediana, nós temos duas situações a considerar. Se eu tenho que o meu conjunto de dados tem uma quantidade ímpar, então para encontrar esse valor da mediana, nós faremos o seguinte. Essa fórmula aqui ela representa para nós a posição da mediana no nosso conjunto de dados. Então, a posição da mediana é dada então por n mais 1, onde n é a quantidade de observações que nós possuímos, e dividimos por 2. Dessa forma, então, a mediana vai ser o elemento x que está nessa posição da mediana. E quando a quantidade de observações do nosso conjunto de dados for um número par, então o processo para calcular, a mediana é diferente. Nós encontraremos a posição da mediana, que é dada por n sobre 2, e então a mediana vai ser determinada pela soma entre o elemento que está na posição da mediana mais o elemento que está na posição da mediana mais 1, ou seja, o elemento imediatamente à frente deste que a gente obteve aqui anteriormente. Fazemos essa soma e dividimos por 2. Então, aqui neste exemplo, nós vamos determinar a mediana desse nosso conjunto de dados. Aqui nós temos, então, nesse caso, 11 observações. Então, para encontrar aqui a mediana para um conjunto de dados que tem uma quantidade ímpar, nós faremos o seguinte. Determinaremos a posição da mediana, que é n mais 1 sobre 2, ou seja, 11 mais 1 sobre 2. Aqui vai dar 12 por 2, que dá 6. Então, o elemento que representa a mediana aqui para nós, ele está na sexta posição no nosso conjunto de dados. E aí, neste caso, é importante que você organize os seus dados em ordem crescente para observar que elemento é esse que está na sexta posição. O nosso elemento que está na sexta posição é esse aqui. Então, a mediana é igual a 7. E neste próximo exemplo, nós vamos ilustrar quando a quantidade de observações é um número par. Aqui nesse caso, nós temos as temperaturas mínimas durante 10 dias do mês de julho de 2013, que foram coletadas em um determinado município. No caso, essas temperaturas estão representadas em graus centígrados e nós vamos calcular a mediana. Porém, observem que o nosso conjunto de dados não está organizado em ordem crescente. Então, a primeira coisa que nós faremos é isso, organizar esse conjunto de dados em ordem crescente. Primeiro temos o 2, em seguida o 4, que apareceu 2 vezes, o 5, o 6, o 7, que surgiu 3 vezes, nós temos o 8 e, por fim, o número 9. E aí, a mediana, nós precisamos primeiramente calcular a posição da mediana, que é justamente dada, então, pela divisão do total de observações, que são 10 por 2, e isso dá 5. Então, a mediana é a soma entre o elemento que está na quinta posição mais o elemento que está na sexta posição, que é o que está numa posição imediatamente à frente deste elemento que está na quinta posição. Isso tudo eu divido por 2. Então, teremos o elemento que está na quinta posição é o nosso 6, e o que está na sexta posição é o nosso 7. Então, faremos a soma do 6 mais 7 e divido por 2. Aqui nós teremos, então, ao final, 6 mais 7 dá 13 por 2, que dá 6,5. Vejam que é um número que não está presente no nosso conjunto de dados, mas que metade dos valores estão abaixo desse valor da mediana, e a outra metade são valores que são maiores do que essa mediana. Então, pessoal, agora a gente precisa discutir quando que é aconselhável utilizar essas medidas. No caso, a média aritmética é a medida de tendência central que é mais utilizada em função de suas propriedades matemáticas. Ela deve ser empregada, então, quando a distribuição dos nossos dados for simétrica, ou não apresentar a simetria acentuada, existindo uma forte concentração dos dados na área central da nossa série. Então, por exemplo, é aconselhado quando nossos conjuntos de dados estão nesse formato aqui de sino, onde eles se
agrupam próximo aqui da nossa mediana. Ao passo que essas outras aqui, que tem assimetria, né, vocês podem observar que a nossa curva está mais posicionada que os elementos ao final e aqui mais no início. Então não é aconselhado, né, utilizar como referência ou como análise, né, a mediana nesse caso. Já a mediana ela pode ser utilizada para representar a tendência central nessas distribuições que são simétricas, ou seja, nesses dois casos que eu citei aqui, que estão nas extremidades dessa figura. No entanto, né, não fica interessante nós utilizarmos quando existem observações com repetições. Por exemplo, naquele caso que vimos aqui anteriormente, né, nós vimos que a mediana é igual a 7, mas eu tenho que a mediana aqui é um valor que também repetiu várias vezes no conjunto de dados. Então, para fazer uma análise aqui nessa situação, não fica interessante. E a moda, por outro lado, né, pelas suas propriedades, normalmente é usada como um complemento, uma informação a mais nessa análise que nós vamos fazer, apresentando a vantagem de poder ser usada com dados com nível nominal de mensuração. Deve ser usada como medida de tendência central apenas quando houver um elemento típico, cuja frequência seja muito superior à frequência das demais observações. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham, então, compreendido essas informações sobre as medidas de tendência central, mas sugiro que vocês estudem a lista de exercícios desse conteúdo. Lembrem-se que qualquer dúvida estou à disposição. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.